Pessoal, muito boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela companhia. Nós estamos em nome do Farol de Ismael. Vamos à nossa conexão, à nossa reunião, que estabelece essa aproximação de coração, longe dos olhos e perto do coração, para que nós possamos juntos preparar o ambiente, deixar propício para que os nossos amigos espirituais nos auxiliem, nos envolvam, nos favoreçam, nos beneficiem com a sua naturalíssima condição superior, né? Nós aqui temos conosco uma série de percalços na nossa vida, altos e baixos, e as entidades espirituais que já passaram pelas situações que nós estamos passando e que já conseguiram sobrelevar essa situação, são entidades extremamente maduras, psiquicamente falando, consciencialmente, são entidades preparadas, apresentam condições muito elevadas, então eles podem nos ajudar. Não existe privilégios na criação. Essas entidades espirituais, esses amigos espirituais, cuja presença nós sempre reivindicamos e pedimos que eles estejam conosco, e isso é uma realidade porque eles estão. Eles não são privilegiados, eles não são entidades bonitinhas porque assim foram feitas, eles são entidades que atravessaram as situações que nós atravessamos, muitos, é claro, atravessaram situações recentes, até mais ásperas, mais árduas, mas através do esforço, através da dedicação, através da boa vontade, né? Da não desistência, da fortaleza, conseguiram permanecer equilibrados e se encontram no astral em jornada buscando a retaguarda, e a retaguarda somos nós que estamos atrás. Então eles vêm para nos auxiliar, para nos favorecer. A gente vai lembrar sempre que nós temos o compromisso, nós temos o dever, todos nós, de procurarmos nos esforçar, procurarmos fazer tudo o que podemos para que nós nos sintamos melhor. Não existe, não existe vantagens, não existe privilégios, de novo, existe meritocracia. É o nosso esforço que define a nossa melhoria. Por isso, quanto mais nos esforçamos, mais os espíritos amigos nos ajudam. E lembrar também que não é só nas lides espíritas que existem espíritos. Os espíritos não são espíritas. Os espíritos são assistentes, são universalistas. Eles veem com uns olhos muito mais avançados do que nós vemos, porque nós às vezes ficamos na sardinha, puxa a sardinha para a nossa religião, para as nossas coisas. Eles já não têm esse tipo de coisa. Para eles o que sobrepaira, o que é importante é ajudar, é assistir, é a caridade, é a assistência, é o amor. É isso que já está íncito neles e que nós vamos adquirindo aos poucos. Então, em qualquer local, até na casa do ateu a gente sempre lembra, na igreja evangélica, católica, templo budista, lá no templo muçulmano, onde quer que eu seja, existem entidades espirituais, existem espíritos auxiliando. As pessoas se reúnem lá em torno da imagem de Nossa Senhora Aparecida e não percebem que acoplada àquela imagem ou na contraparte espiritual existem inúmeras entidades. As entidades aquelas que estão absorvendo, buscando, ouvindo, percebendo aquelas evocações sinceras, aquelas aflições profundas de pessoas que estão resgatando seus karmas de forma saudável, de forma edificante, que já estão adquirindo a permissão, né, para serem socorridas, terem intervenções em suas vidas.
Isso não significa que aqueles de nós que não tenhamos permissão para essas intervenções não estejamos sendo atendidos. Todos o são, ninguém fica esquecido. Todos somos atendidos. Então, é universal a presença dos espíritos em toda parte. E lembrando sempre que nós temos em nossa casa, convivendo conosco, no nosso trabalho profissional, em toda parte, entidades espirituais. Porque a conexão mental estabelece a linha de afinidade. É inevitável, é magnético, não tem como fugir disso. Então nós vamos atrair entidades vão ser atraídas por nós, as entidades em si se atraem, o ambiente, a energosfera, quer dizer, a esfera energética, como se diz, a egrégora sempre vai atrair entidades espirituais. E nós com elas convivemos e com elas atravessamos a nossa existência. Quando nós desencarnarmos, nós vamos nos surpreender pelo ambiente que nós estamos. A gente vai pensar, mas eu nem imaginava que era assim. Não imagina mesmo, porque nós estamos distante ainda de uma dedicação mais intensa, de um estudo maior. Mas aos poucos nós vamos conseguindo desvendar esse mistério. A humanidade vai a passos lentos, repetindo que a própria ciência é relativamente nova. Talvez começou lá com Newton, né? Que fez aí a lei, que definiu a lei da gravidade, o Galileu, que mais ou menos um pouco antes, ou na mesma época, Copérnico. Antes disso, a ciência, e se a ciência como nós a conhecemos, era menos ostensiva. Então ainda é recente. Da mesma forma, os assuntos psíquicos. Não se falava nisso. Até nós mesmos já tivemos oportunidade de, em nossas vidas, alguns de nós, os mais idosos, perceber que há um tempo atrás era pouco comum se falar em psicologia, em terapia, em coisas desse teor. Então não tinha muito disso. Com o advento do espiritismo, da psicologia, da psiquiatria, da metapsíquica, desses assuntos, começou-se a ver mais o nosso lado interior, o nosso lado psíquico, espiritual, a nossa realidade, quem nós somos e qual a finalidade da nossa existência. E nós estamos engateando nesse processo, o espiritismo é desvendador. E o espiritismo, a gente pode dizer o seguinte, que ele é um benfeitor da humanidade. Ele já ajudou muita gente. Muitas pessoas que outrora eram recolhidas em hospícios, eram tidas como esquizofrênicas, doentes, sob remédio, sob choque, sob cirurgia até cerebral, nada mais, nada menos eram pessoas dotadas, como sempre existiu na humanidade. Está lá no Evangelho, Jesus expulsa o espírito imundo. Por que nós não acatamos a veracidade de um princípio tão simples? Significa que tinha uma obsessão ali, era um espírito, dava seu nome de espírito imundo, não sabemos porquê. Um pobre de um espírito que estava obsediando. Então existia isso aí, sempre existiu. Então agora, com isso, durante a nossa época, a nossa era, o espiritismo veio e ajudou muita gente. Muita gente. Muita gente padecendo de envolvimento espiritual, de envolvimento obsessivo, através do espiritismo foi auxiliado. E o que é mais significativo, né? O espiritismo é gratuito. Dá de graça o que de graça recebe, e as sessões espíritas, baseadas no nosso amigo lá que começou, o seu Allan Kardec, porque vá como for, diga o que disser, ele é a pessoa que deu início na popularidade das coisas espirituais e até hoje é respeitado e seguido, porque não tem como falar de assuntos espirituais, de espíritos, sem passar pelas obras de Kardec. Mesmo que em alguma coisa já esteja a caminho de transformação, porque ele próprio disse que o espiritismo ia evoluindo, novas coisas iam surgindo, como surgem, é lógico. Nós podemos ser ortodoxos e ficar parados no tempo, recalcitrantes e não querendo novas coisas. Isso está errado, é claro, é lógico. Um bom senso nos diz. A gente tem que abrir a consciência, conhecer coisas novas, conhecer coisas que surjam, coisas que modifiquem, que ampliem, que traduzam progresso. A humanidade é progresso.
né? Nós sofríamos aí conforme se diz aí, de epidemia. Nós tivemos a peste negra, tivemos algumas coisas lá atrás, não tinha vacina, não tinha nada. Hoje está se procurando a vacina para isso que está aí, vai aparecer. E tem muitas coisas que a vacina curou. Antigamente não tinha vacina contra uma série de coisas que hoje passa para as crianças logo de cara. A criançada já tem uma cadernetinha, vai tomar, os bebês, né, tomam vacinas ali periódicas para evitar uma série de problemas. Né? A vacina, o Zé Gotinha lá, que coisa maravilhosa, evitando doenças. Então o progresso é inevitável, a gente não pode ficar lá atrás. Você não pode ficar falando de carroça, já existem carros. Então a gente tem que ir para o novo, para as coisas novas. E também isso compete ao espiritismo, sem querer distorcê-lo, deturpá-lo. Acontece que ele é uma gama de muitos conhecimentos e os conhecimentos se ampliam. Então nós vamos vendo novos ângulos. Mas voltando, o espiritismo ajudou em muitas pessoas. Muitos lares, muitas pessoas portadoras de mediunidade, de obsessão, de assédio, porque as entidades espirituais permanecem por aqui, são comparsas de vidas anteriores, são desequilibradas, são doentias, são enfermas, são lúcidas, são protetoras, tem de tudo. Então a nossa afinidade muitas vezes as aproxima e nós no nosso desequilíbrio muitas vezes adoecemos, nos perdemos, tem conflito, o lar vira um ambiente de desarmonia, de desavença, de problemas graves, tudo por causa, muitas vezes, de assédio espiritual. E isso a humanidade está se arrastando por aí. Está cheio de pessoas para lá e para cá com assédio, com problema espiritual, problema obsessivo, que é um dos grandes problemas da humanidade. Porque a gente não dá atenção devida para isso. A gente não se preocupa com isso. Nós somos ainda da ciência materialista, fisicalista, mecanicista. A gente acredita muito que essa vida é isso aqui e acabou. Até mesmo aqueles de nós, né, que acreditamos na imortalidade, a moda das religiões, né, num provável céu, num provável inferno, num provável ficar dormindo e ser acordado no juízo final e vir a nada, ou sabe-se lá o que tipo de sobrevivência se prega. Até aqueles que acreditam em alguma coisa, um futuro julgamento, a gente acredita de uma forma muito superficial, muito... deixa pra lá, é coisa... deixa pra lá. O Espiritismo nos chama a uma responsabilidade maior. Então, não que o espírita sabe tudo. Aliás, é um lugar comum muitas vezes nós espíritas nos equivocarmos em querer dar diagnósticos aqui e acolá. Querer explicar tudo pela ótica da reencarnação, pela ótica do karma, pela ótica da obsessão espiritual. Nós não temos essa autoridade e isso não significa que estamos acertando. É necessário que tenhamos humildade para estudar, para entender, para pesquisar. E o parapsiquismo, a mediunidade, requer estudo. Né? Sou médium, estou vendo, vai devagar, vai devagar. É algo complexo. Bastante complexo. Nós somos complexos. A gente não conhece direito a gente mesmo, a nossa estrutura epidérmica, fio de cabelo como é. Nós não sabemos direito sobre nós, né? Querer saber as coisas relacionadas ao invisível, nós estamos no começo desses estudos. E o Espiritismo não pode admitir tão somente então essa ortodoxia radical. Para nós a expansão consciencial tem que ser máximo. Isso significa o quê? A gente aprova, a gente considera tudo aquilo que é de caridade, tudo aquilo que é de amor, tudo aquilo que é de boa vontade para com o próximo. Como, por exemplo, a Umbanda, que faz uma caridade, que exerce um trabalho tantas vezes extraordinário. Na figura dos pretos velhos, dos índios, que pode até parecer no centro espírita também. A gente tem que ficar cerceando, não, isso não pode, isso não pertence ao espiritismo. Vamos expandir, vamos desalojar a nossa consciência de segregação, de fixação de certas coisas. A mesma coisa a gente vê em questão daquilo que nós trabalhamos, que nós tentamos, que muitos até condenam, que é a apometria.
A apometria é um sistema de atendimento, de trabalho que nós tentamos desenvolver, porque é um estudo que compete muita evolução, muito crescimento, que analisa o ser sobre três aspectos importantíssimos, que é o nível espiritual, que vai tentar resolver as questões relacionadas à assédio e obsessão, o nível fisiológico, que é o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Há muitos males que estão no corpo espiritual, passam para o corpo físico. Há influenciações espirituais, magnéticas, que muitas vezes as entidades implantam na gente. Existe uma série de coisas de estudo fisiológico do corpo físico e astral que a apometria tenta detectar. E existe também as percepções anímicas, isto é, essa apometria vai estudar aquilo que está em nós, que já nem nós sabemos, que são as repercussões, as reverberações das ocorrências do passado. Traumas que nós vivemos em vidas anteriores ou nesta mesma, que está arquivado, está debaixo do tapete, mas que repercutem na nossa vida, e que a gente precisa trazer à tona para poder fazer uma catarse, para poder eliminar aquilo, para poder resolver, para poder dissociar, para poder despolarizar, como se diz. Então, são formas, meios de atendimento, tratamento que a evolução vai trazendo. A gente tenta fazer um desdobramento de corpo mental do médium para que ele tenha capacitação para poder verificar na esfera invisível em que o consulente está sendo atendido. A gente pode perfeitamente nos desdobrarmos, ou sermos desdobrados em corpo mental para hospitais do astral. Isso pode parecer uma viagem na maionese para quem não estuda, para quem não conhece, para quem não vê, mas é contundente, é para se estudar, é uma realidade que tem que se estudar. Então, o espírita tem que ser assim, declarado. Eu não sei tudo, nós estudamos, nós vamos verificar. São centenas de livros, centenas de aspectos mediúnicos revelados. Fora as nossas próprias percepções, que nós próprios podemos adquirir. Seja através da nossa concentração, da nossa atenção, da nossa projeção astral, do nosso desdobramento espiritual. Nós podemos invadir o mundo espiritual de forma consciente. Muitos já passaram por isso. Muitas pessoas conhecem isso, sabem disso, já tiveram essa experiência de estar consciente na esfera invisível. Vai dormir e tem consciência do que está acontecendo. E quem não teve, vai ter. Só que não pode relegar um segundo plano, é para estudar, é para analisar, é para verificar, é para pensar. Nós estamos atravessando uma pandemia e isso aí está entristecendo muita gente. Isso aí está deixando muita gente aborrecida, muita gente aflita. É uma condição social que está pegando vários aspectos perturbantes, né? E também individual. Mas eis que todos estão perante isso. Não tem exceção. Se é uma prova para todos. Então não nos consideremos visados de forma mais extrema, porque o que está acontecendo são coisas relacionadas à nossa estrutura. A doutrina espírita ela vai dizer também que nós temos resgates, temos ocorrências que são provenientes do passado. E nós, cedo ou tarde, temos que encará-las e vencê-las. E essa pandemia nos desafia a vencermos com esperança racional, com esperança concreta, sincera. Tudo passa, mas sem dogmas. Não é a gente falar, você tem que ser bonzinho, você tem que ser paciente, você tem que amar os outros. Não, isso é dogma. Como é que faz para fazer isso? Eu não sei. A gente não sabe. Vai dar um passo maior que a perna se a gente não tem condições? É teoria, é dogma. Ama, seja bonzinho, seja compreensivo. Se a pessoa não consegue, vamos entender o lado psicológico, o lado humano da situação. Não é aprovar, é entender. Então, a gente precisa de subsídios mentais, intelectuais, racionais, estudar, analisar, para poder adquirir essa consistência psíquica e espiritual. É isso que os espíritos querem nos passar, nos entender. A grande felicidade é quando se sabe por que é infeliz. Quando a gente percebe por que é infeliz, a gente vai procurar atender as causas dessa infelicidade, os motivos, reformular, refazer,
a começar pelo nosso íntimo. Isso é o início do começo do princípio, como se diz. Começar pelo nosso íntimo. Outra coisa que tem ocorrido, está ocorrendo, não se tem estatística, nem interessa estatística, e nem nós queremos aprofundar nesse assunto, mas é preciso se dizer, é a premente campanha, por causa das ocorrências, que com frequência a doutrina dos espíritos faz, que é em relação ao autoextermínio, ao suicídio. Nós passamos por horas de provação e os corações frágeis muitas vezes não resistem. Mais uma vez a gente vai dizer que é necessária esperança, é necessária paciência. A vida tem um período limitado. Ela não é eterna aqui. A vida é eterna. É uma só, a gente sempre lembra. Mas a permanência nessa situação que nós estamos aqui na Terra é limitada. Com paciência nós chegaremos e iremos para o mundo espiritual. Não precisamos antecipar isso. Que precipitação é essa da nossa parte de querermos antecipar? Então, inclusive na literatura, né? Na literatura clássica já houve autores que se arrependeram profundamente pelos destinos dados a seus personagens, como Werther de Goethe. Não é para mostrar cultura não, viu gente? É para dizer a realidade. Werther de Goethe é a história de um jovem que se apaixona por uma moça, uma coisa complicada lá, e ele se suicida no final. Isso desencadeou inúmeros suicídios na Europa no século XIX por causa disso. Inúmeros. O autor se arrependeu. Leon Tolstói, em Ana Karenina, que é uma personagem, um livro extraordinariamente muito bonito, mas lamentavelmente o término se dá com um suicídio. E ele se arrependeu muito disso. Inclusive ele se manifestou através de Ivone do Amaral Pereira posteriormente, quando desencarnado, tentando retificar aquela imagem que ele próprio desencadeou na mente dos seus leitores. Então isso significa o quê? Que essa atitude é impensada, é negativa, é inconveniente. Outrora havia o repúdio da própria igreja, eles não oravam por suicidas. E Dostoiévski também, um escritor, já dizia que isso não tinha sentido, que o amor não tem cláusula, o amor não tem limite. E nós, os espíritas, oramos e pedimos por aqueles que desavisadamente puseram um termo à existência. Então, o que é necessário? É paciência. E lembrarmos-nos de que as circunstâncias adversas não adianta escapar. São oriundas das nossas ações do presente, que nós temos que talvez relevar a nossa má conduta, ter um pouco mais de paciência conosco mesmo, quando da ignorância do cometimento de certas ações impensadas. Quando não, são oriundas do passado. Não é o meu passado que me aflige, porque o meu passado é eu, não é outra coisa, não é ele o passado. Sou eu que estava lá. É a gente mesmo que estava lá. Então a paciência. E hoje, talvez, mais claramente a gente deva entender que convém buscar o conhecimento para poder se estruturar numa realidade mais séria. Entender melhor o propósito da vida, da existência aqui. A Terra, onde nós estamos, é uma insignificância. É preciso que a gente compreenda a nossa condição. A gente se valoriza demais, se autovaloriza muito, se acha, nossa, é muito orgulho, é muita vaidade, é muita coisa, é muito preconceito, é muita exploração, é muita corrupção, é muito querer mandar nos outros, é muito querer poder, uma série de coisas que acontecem nesse nosso mundo. Mas nós somos insignificantes. Ao mesmo tempo, é um paradoxo que temos um profundo significado, mas a insignificância está que somos todos iguais. Estamos no mesmo barco, na evolução, no crescimento, não há distinção entre um ser e outro.
Não pode haver. É absurdo. E nós aqui estamos aonde? Estamos na Terra, no sistema solar. O sistema solar é o Sol e 9 planetas. Parece que Plutão não é mais planeta, diminuiu a condição de planeta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e lá Plutão. Todos esses planetas que não saem, que não se deslocam do sistema solar. Está tudo ligado por magnetismo, que nem a Lua está lá. A Lua fica lá, ela não sai, ela não vai embora. Por quê? Porque o magnetismo da Terra está segurando a Lua. Então nós estamos aqui sob a vibração de Júpiter, sobre a vibração de Saturno, do Sol, de tudo. Nós estamos imersos num fluido cósmico, desse infinito. A gente lembra, a Via Láctea são 100 mil quilômetros para atravessá-la. Tem cerca de 2, parece que é 2, eu disse, descoberto pela NASA recente, 2 bilhões de estrelas. 2 bilhões de estrelas numa galáxia, que é onde nós estamos, que é um pontinho onde nós estamos, existem bilhões de galáxias. Então essa imensidão descomunal é onde nós estamos. Por que a gente tem essa pretensão enorme de se achar, às vezes, o máximo? Preconceito, perseguição, cor da pele envolvendo, características de pobreza, riqueza, poder. Estamos imersos nesse fluido, então, na verdade, para muitos, a Terra é o quê? Essa insignificância. É um hospital. Nós viemos aqui para nos curarmos, nós espíritos. Todos nós temos as nossas doenças espirituais psíquicas, os nossos reajustes. Não é só coisa do passado, não é o que está dentro da gente. As coisas que estão aqui que não estão resolvidas, que são negativas, que são opositoras da lei cósmica, que é a harmonia. Se nós não estivermos em harmonia com a lei cósmica, nós somos fora da lei. E quem é fora da lei está condenado. Tem que reajustar. Tem que se acertar. E onde é melhor ficar nesse hospital? Na UTI ou na enfermaria? Na enfermaria. E o que mais? Ficar na enfermaria como doente? Ou tentar ficar no laboratório, no ambulatório? Fazendo o quê? Tentar ajudar os outros. Tentar sair um pouco de nós. Tentar ser um assistente, né? Não assistido, um assistente nesse hospital. Ser um assistente. Alguns dizem que a Terra é uma grande favela, favela cósmica. Deixa que o seja. Vamos procurar ser assistente, vamos ajudar. É isso que o Farol tenta. Através das escolas, do passe, o Farol tenta em todas as casas lúcidas, bem intencionadas, sem intenções nefastas, negativas, secundárias, tentam ajudar. Nós temos lá a nossa tarefa do Farol Solidário, fazer do Farol um ponto de apoio às famílias em necessidade. E buscar orientar e auxiliar para o trabalho, orientar as famílias para buscar trabalho, para encontrar meios de subsistência e ajudá-las. Apoio à família em necessidade que existe. Ajudar, assistir dentro dessa terra, desse hospital, procurar ser um assistente. Essas palavras são da dona Cristiane, que coordena ali a nossa tarefa do Farol de assistência. Esse final de ano, para as crianças, mantimentos, enfim. E a mesma coisa a tarefa dos passes, da ajuda. É o pouco que nós podemos fazer. Mas na nossa cotidianeidade existe também a necessidade de fazermos o bem. E fazer o bem é fazer o que pode, dentro dos nossos recursos, não recurso financeiro, recurso de tempo, recurso moral. Não adianta se forçar a barra e querer ser bonitinho. É ir desenvolvendo a capacitação e a necessidade de que é necessário fazer o bem. Às vezes a gente está nervoso, a gente fica alheio, a gente não quer saber. A gente não tem aquela paciência. É um pouco ligando para o mundo, mas saiamos dessa condição e procuremos manter uníssono o nosso padrão vibratório
alicerçado na preocupação com os outros, ainda que mental, sentimental, psíquica. Ainda que não saiamos de casa. Vibração, prece, boa vontade. O que vai no coração muitas vezes é mais significativo do que vai às vezes em atitudes forçadas, oportunistas, condicionadas, convencionadas. Às vezes a gente é bom por convenção. A pessoa é muito boazinha, ela responde tudo com um amorzinho, boazinha. Às vezes é para quê? Porque é para conseguir uma boa colocação, conseguir um bom casamento, a moça é muito boazinha. É tudo convenção. Nós temos que desenvolver a nossa integridade quanto possível. E isso serve para nós, inclusive, viu, gente? Nós estamos falando na primeira pessoa do plural nós, mas é para não falar eu, né? Que isso daí fica, a gente tem que se incluir, é nós. E a gente, quando tem esse problema do afeto, da pensar nos outros, tem uma passagem do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma entidade lá que diz a seguinte mensagem: tende presente, presta atenção, ó, tende presente sempre que repelir um pobre, um pedinte, né? Mais ou menos, repelir alguém, talvez repilais, né? Palavra complicada, repilais, que você está repelindo um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Então, de repente, chega na nossa frente alguém que está pedindo alguma coisa, que está precisando de alguma coisa, que está em uma situação difícil, e a gente, hoje eu não tenho, não posso, não dá atenção. Pode ser alguém querido seu de outra vida. Olha, isso é impossível? Não, não é impossível. Ah, mas se fosse alguém querido, eu reconheceria, teria uma empatia. Não. É outro nível social, é outra pessoa vestida com outra vestimenta, com outra estrutura. Não. Pode sim ser alguém querido. Imagine se amanhã ou depois, vamos dizer, o nosso filho, a nossa filha, ou a pessoa que a gente ama, mãe, pai, né? Alguém que amanhã, numa próxima existência, como se fosse hoje e agora, é outra existência daquela vida passada, passa diante de nós pedindo alguma coisa e nós não damos nada, ou rejeitamos, ou viramos ficamos indiferentes. E se é alguém de fato? Ah, mas aí eu vou ter que ficar pensando isso sempre que eu vejo alguém que está pedindo. Não tem jeito, tem jeito sim. A gente pode sempre ter boa vontade. Sempre ter. Sempre fazer o que pode. Sempre ter um tempo. Que seja breve. Que seja uma moeda. Que seja o que você tem. Enfim. Por que a gente está falando isso? A gente faz isso? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente está atropelado, está corrido. Para de hipocrisia. A gente está falando, teorizando o que a doutrina dos espíritos e os espíritos nos falam. Você pode estar diante de alguém querido. E mesmo que não seja alguém querido, seja um desconhecido, é um irmão, é alguém. Ah, mas eu vou fazer tal coisa, ele vai usar droga, ele vai fazer... Façamos a nossa parte. Nada de enjeitar, desamparar, enxotar, desprezar. Ninguém. O certo é acolher, aprovar, aceitar. Nós devemos aproveitar o tempo. É a nossa grande dádiva aqui na Terra, o nosso tempo. Estudar e assistir. Por isso que a gente fala que a doutrina dos espíritos requer ampliação intelectual cada vez mais. Só o Chico Xavier tem livros de tudo quanto é jeito. Mensagens, livros técnicos, romances para você. Literatura é muito bonito, né? Meditar também. Divaldo, Ivone, outros mais, e muitos mais, e muitos mais. O livro é uma forma de nós nos conectarmos com o autor, é como se estivéssemos conversando com o autor. Quando nós escrevemos, e por isso que é importante até pra gente fazer diário, escrever quanto puder, quem pode que faça. Você capta, você laça a ideia e põe no papel. As ideias surgem novas sinapses, novos pensamentos.
porque a gente captou. A gente está como que magnetizando as ideias. A gente perde muito tempo com inutilidade. Dispersão, né? Hoje em dia o celular deixa a gente muito disperso. Os livros estão em segundo plano, o celular está em primeiríssimo, com as nossas consultas sociais, com informações, que é prazeroso, que é agradável, mas que redunda em uma estagnação mental nossa, talvez. A gente tem que ter uma curiosidade intelectual, buscar explicação, não pegar nada pronto. A explicação parte da gente. Tomar posição e ter muita atenção aos sinais. Sinais, a intuição, as coisas que nos acontecem, os avisos. Muitas vezes as coisas vêm através de sonhos, vêm através de uma conversa, vêm através de uma informação. Às vezes a gente está recebendo uma informação e está dizendo, nada disso aí não é para mim. Às vezes é exatamente para você. Às vezes é. Uma necessidade pessoal de ter alguma reavaliação nos princípios íntimos. Muitas pessoas são porta-voz de amparador ou de assediador. A pessoa vem e fala pra gente certas coisas e às vezes quem tá falando é um amparador. Às vezes um livro, alguma coisa. E tem o assediador também. O que é um amparador? Amparador são inteligências reais, não é fruto da nossa imaginação, não. Pode ser um ex-parente, um ex-amigo, um ex-colega, que desativou o corpo antes e tem estrutura e nos ampara. Tá? Daí que surge o pai amparador, a mãe amparador, o irmão amparador, o primo amparador. E nem todo mundo que morre vira santo, mas eles têm às vezes condições para nos auxiliar. Só que a gente tem que pensar o seguinte, questão importante para refletirmos. O amparador, ele se aproxima de nós por uma questão da nossa condição de mérito. Nós somos pessoas de confiança? Somos pessoas de total confiança? Digna dos amparadores? O amparo é uma condição de mérito. E existem também os assediadores. Assediador é aquele que o amparador educa, instrui, acolhe, esclarece, né? O assediador agride, impõe, interfere. Ele nos prejudica. E a gente tem que estar atento a isso. A assediador e a amparador, pululando entre nós. A verdade é que não só na figura de um ser, um espírito, mas na estrutura magnética, fluídica, a egrégora espiritual é que comanda a nossa vida. É isso que comanda a nossa vida. Quantas coisas nós vemos em nossas existências que se sucederam e se sucedem à revelia das nossas próprias determinações. Então é o plano extrafísico, é o mundo espiritual que comanda propriamente dita a nossa existência. Por isso, eis uma razão para nós desenvolvermos a nossa mediunidade, o nosso parapsiquismo, para nós nos concentrarmos, para nós refletirmos, para nós analisarmos, para nós pensarmos no mundo extrafísico, no mundo espiritual. Querer ver espírito, querer sentir os espíritos, querer entender o que os espíritos estão querendo dizer. Para ajudá-los, para acatá-los, para encaminhá-los, para compartilharmos do crescimento. E o que às vezes é pior, compartilharmos do nosso decrescimento, né? Vamos dizer assim, da nossa perda. A gente tem que desenvolver essa mediunidade que na verdade seria um parapsiquismo, para além de psiquismo, percepção. Mediunidade muitas vezes pressupõe uma passividade. A pessoa acha que mediunidade é só receber espírito, não é. Existe a intuição, a clarividência, existe a sua projeção astralina, existe você
você próprio se expandir e conectar-se telepaticamente com entidades superiores, sem dar uma manifestação, mas absorver através da inspiração, a inspiração que existe. Quantos poetas, músicos, fala da musa inspiradora? Quem vê pensa que a musa inspiradora era um ser humano, e muitas vezes não é, é uma fonte de inspiração semi-inexplicável, que não se sabe de onde vem, mas que os fazia às vezes em estado de um determinado conexão com o alto e que facilitava a produção de obras, de sinfonias, de poemas, de romances, etc. Muitos, inclusive, durante o desprendimento através do sono, acordavam apavorados, isto é, acordavam rapidamente para não perder as frases obtidas durante o sono. Durante a projeção consciencial, né? A projeção espiritual. E dali escrevia imediatamente. Isso aconteceu com Beethoven, aconteceu com vários grandes autores, músicos. Captavam uma melodia, uma frase e acordava, tem que ir imediatamente. E nós vemos isso conosco, né? Não no sentido de captarmos coisas sublimes assim, não é isso. Mas qualquer coisa que muitas vezes a gente capta no astral, a gente não consegue lembrar. Porque falta treino, falta dedicação, falta estudo, falta o hábito. Nós estamos em processo evolutivo. Então, como não pensar? A gente veio de lá, do mundo espiritual. Nós viemos de lá. Por isso que é ele que rege a nossa vida. Quem que vai reger a nossa vida se não for a nossa origem? Nós viemos do mundo espiritual. Nós não viemos do zero a partir do nascimento dessa vida. Não é isso. Nós estávamos no mundo espiritual. Antes de estarmos no mundo espiritual, estávamos numa outra vida aqui na Terra, em algum lugar. Esquecemos, fomos para o mundo espiritual, vivenciamos, tivemos uma comunidade extrafísica, um local umbralino, iluminado, como seja, na Terra mesmo, até que novamente nos chamaram à reencarnação. Então nós viemos de lá. E é para lá que vamos. Como é que a gente vai ficar sem dar atenção para isso, sem pensar nisso? E hoje a gente está no momento de evoluir e assistir. Estou vendo o horário, gente, desculpa. O momento de virada, para a gente assistir as pessoas. O nosso passado é sombrio, mas não é o nosso passado que é sombrio, o nosso é óbvio. Por que o nosso é óbvio que é sombrio? Porque a história da humanidade é sombria. A história da humanidade é só conflito, só problema, só ignorância. É escravidão, perseguição, matança, doenças incuráveis, império não sabe do que, forca, duelo, invasão. Teve, como é que diz, né, a Guerra dos 100 anos. E não teve 100 dias de paz. Então, quer dizer, a nossa história é braba. Ah, mas a gente não sabia o que estava fazendo, não importa. As consequências são inevitáveis. Então hoje a gente tem que limpar o planeta, limpar a aura do planeta. Porque o pensamento humano, né? O pensamento humano, a gente pode talvez detectar isso indo para uma zona rural. Um lugar bem afastado, onde não tem resquício de civilização ainda, e é mato, flores, passarinhos. Você sente uma vibração da energia imanente, uma vibração mais profunda, que é totalmente diferente da vibração da cidade, do meio urbano, do meio daquelas cidades, né? A vibração é outra. Por quê? Por causa das nossas questões íntimas, o que nós jogamos na atmosfera. Nós, humanidade. É muito pesado. Está na hora de limpar o planeta. Quem sabe deixar de ser hospital, passar a ser escola. Né? Onde a gente vem para aprender, para estudar. Desenvolver. A gente tem que desenvolver. Já não pode ser uma casa com uma muralha em torno. Não. Não existe mundo espiritual, não existe isso, não existe aquilo, tal. Você está blindado numa muralha. Você não vê lá fora, não quer ver.
por preconceito, por lavagem cerebral na sua cabeça, na nossa cabeça. Então é necessário abrir os horizontes. Em nível pessoal, é importantíssimo a gente procurar saber, embora isso não nos dê nenhuma garantia de sucesso, de ser bem sucedido. A gente tem que ter lá na frente, provavelmente, né, uma morte digna. Não dá trabalho para os outros. E a gente vê perfeitamente que quando a gente tem que buscar a consciência da realidade, a gente vê perfeitamente que muitos dão muito trabalho, porque nunca pensaram nas coisas espirituais. As sessões espíritas estão cheias de entidades espirituais que se manifestam, e quem não acredita na sessão espírita, reflita também. Porque o que está aqui, o que está aí, é a estrutura espiritual que faz você sentir, sonhar, amar, odiar, ter saudade, ter memória, ter intelecto, criar, ter arte, ter orar. Tudo o que está acontecendo não é o corpo físico, as células, é o espírito. Aí, esse espírito, quando ele morre, quando a pessoa morre, o espírito continua, o espírito não morre. Como a pessoa que está aqui tem espírito e a pessoa que está lá é um espírito, há a conexão de espírito para espírito. Por isso que é possível a comunicabilidade entre os dois planos. Então, voltando às sessões espíritas, que muitos admitem que é coisa demoníaca, que é aquela coisa toda, mas tudo bem. Nem vamos perder tempo em esclarecer isso, né? As sessões espíritas nos demonstram muitas vezes a comatosidade, a psicopatia, o desequilíbrio de muitos daqueles de nós que desencarnamos e não sabemos que desencarnamos. Está um morto-vivo, um zumbi, um comatoso. Principalmente porque nunca parou para pensar nisso. Nunca parou para refletir a respeito de si próprio. A respeito da possibilidade da imortalidade, da continuação da vida, da existência de espírito, de entidades, nunca parou para pensar nisso. Isso não quer dizer que os espíritos estejam privilegiados. Quando morrer vai estar bonitinho, feliz. Não é assim. Tem que ver o que está no nosso íntimo de fato, o que a gente está conseguindo realmente enxertar no nosso coração para valer. Sem palavras só, sem artifício, né? E muitas vezes a gente tem que falar. Muitos líderes religiosos obstruem essas reflexões. Eles não querem que os seus seguidores reflitam dessa forma e condenam até. E por quê? Porque eles perdem com isso. A pessoa que busca o esclarecimento se torna independente, desenvolve autonomia, deixa de precisar de líderes rasteiros às vezes. Então, a gente pode dar muito trabalho, muito sofrimento no pós-morte, né? Tem que pensar no assunto para poder sair disso. Isso significa ter o quê? Uma inteligência para crescer, para evoluir. Essa inteligência para evoluir, essa inteligência para crescer, é que é a inteligência que revê a dimensão extrafísica. É humildade. Porque você admite que existem coisas que os seus olhos não veem. Admite que Deus é muito maior do que você pensa. Admite que existe muito mais coisas do que você imagina. Imita lá o Sócrates, tudo que eu sei que nada sei. Você não tem a definição, acabou, é isso, acabou, não. N coisas ainda para ver. E essa inteligência evolutiva, essa inteligência de crescimento, tem muitos que eu não tenho. O indivíduo é PhD, com um prêmio Nobel nas costas, e às vezes é casca grossa, como se diz. Não admite. Porque ele estuda matéria. E ele próprio se acha um fruto da matéria. Tem um conhecimento extraordinário sobre as coisas da matéria, que é bonito, que é válido, que é importantíssimo. Mas vai se decepcionar, como a gente também pode, se não tiver valia de fato enxertada na gente, como se diz, porque vai ver que a vida continua. E tem mais coisas. Tudo tem uma conotação extrafísica. Qual que é a possibilidade de nós podermos perceber mais isso? Talvez seja atenção. Prestar mais atenção. A começar pela natureza. A beleza das coisas, a saudação matinal que os pássaros fazem quando o dia está raiando.
pôr do sol, as estrelas, a beleza aí do vento, da chuva, da neve, da garoa, as estações. Perceber as pessoas, desenvolver a percepção. Você vê uma pessoa, com todo o respeito, você pode tentar olhar para ela e ver a aura dela, não só a plástica. Tenta perceber. Desenvolver sempre o parapsiquismo, a mediunidade, a percepção extrafísica. Saber que existe isso. Não é ficar bisbilhotando vida alheia, não, é estudar. Estudar as pessoas. Isso significa o quê? Foco no invisível, no mundo extrafísico. O que atrapalha isso? É o meio materialista. Muitos que creem no além, a gente já explicou, mas creem no destino da alma de uma forma que não convence muito. A forma espírita é a forma mais racional que parece. Não crê na interpenetração consciencial, não crê que vai ter um céu, um paraíso, mas não crê na comunicabilidade que existe nesse mundo, por causa do meio adverso. Considerar a pessoa meio maluca, você está vendo, falando de espírito, que é isso. As crianças são às vezes repreendidas. Toda criança, quase todas, são um amiguinho invisível. O que é amiguinho invisível? É uma entidade espiritual. Nós não damos bola para isso, nós não ligamos para isso. Damos risada com o amiguinho. E tá! Tem um amigo espiritual, tem um ser invisível ali. É o espírito. Então é necessário entender que a gente tem que vencer essas barreiras que são impostas pelos inimigos do astral, que sabem e não querem que os outros saibam. Quer manter na ignorância. Que nem os governos, né? Quer manter as pessoas na ignorância. Quanto mais ignorante, melhor. Então, assistência a gente tem que ter. A gente tem um amparador, mas o amparador não existe só para satisfazer o nosso ego. O meu amparador me ajuda a ser isso, ser aquilo, ser não sei o quê. Tudo bem, a gente agradece muitíssimo. Mas o amparador quer principalmente que a gente seja mais assistencial. Para ajudar os outros, gerar condições favoráveis para todos e tudo dentro do nosso alcance, né? Não é mudar o mundo, não. Dentro do nosso alcance. A vida flui em contínua torrente sem interrupção. Por nascimento e morte. A vida continua. Tem nascimento e morte, a vida continua. O astral tem impacto, pois vive-se na ignorância do sentido da vida e da finalidade cósmica. Tem uma finalidade cósmica isso tudo. O princípio consciencial que está aqui, que é nós, que chegamos até aqui, que vem de longe, ele vai evoluindo. Evoluindo até onde? Anjo, arcanjo. Parou? Não, vai embora. Até onde vai esse princípio consciencial? A evolução é ininterrupta, é eterna. Então esse princípio consciencial, será que vai se tornar um Deus? Olha que complicação. Porque não vai parar de evoluir? Vai gerar outro universo? Será que tem vários universos? É complicado. Nós precisamos da gratidão, porque somos rápidos em apontar aquilo que nos falta e os bens, família, amizade, oportunidade e tudo mais. Ah, mas me falta tal coisa. Sim, mas sempre a gratidão, não adianta. Não é o seu passado, é você. Não queiramos o nada. Ah, eu quero me aniquilar, queria o nada. Não, o tudo nos espera. Falar dos problemas não foca na felicidade. Ai, que calor, ai, que frio. Nossa, tá bom, não tá tudo sempre reclamando. Afasta os bons espíritos dos amparadores. Pessoal, nós vamos para nossas vibrações. Somos às vezes repetitivos, somos às vezes
aquém do esperado, do necessário, do desejado, mas é para que possamos nos unir de coração. Sempre o melhor de todos nós. Eu tenho nomes aqui que a gente vai fazer vibração, e essa vibração começa aqui e prossegue posteriormente na particularidade, na individualidade. Uma coisa é a vibração que a gente faz coletivamente e outra coisa é ter os nomes conosco e termos conosco esses pensamentos para a gente poder irradiar, mentalizar uma cor azul bonita, colorida sobre a pessoa onde ela estiver. É isso que importa. Caridade começa nos pensamentos. Se trata de Moisés Vitor Ferreira, que ele desencarnou em setembro. Moisés Vitor Ferreira, desencarnado em setembro, que está no mundo espiritual, sendo envolvido pelas nossas vibrações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos da espiritualidade amiga do seu mentor nesse momento. Fernando Turati, se é assim que se lê, Fernando Turati, está na UTI em Brasília, no Hospital Dália. Brasília é ali para nós, para a espiritualidade, gente. Nós estamos no Vale do Paraíba. A conexão se estabelece com muito mais precisão do que os nossos aparelhos telefônicos, celular e internet e tudo mais. O mundo espiritual tem muito mais possibilidade e sabe as entidades espirituais que nós estamos pedindo pelo Fernando Turati. A Bruna, Hermógenes Sanches, a Bruna, restabelecimento da sua cirurgia. Nós conhecemos a Bruna lá, já esteve no centro conosco, tudo. Filho do nosso irmão Alfredo. Né? Bruna Hermógenes, fica bem, Bruna. Vibrações de paz. Ricardo Rocco e Lucas Rocco, é isso? Ambos desencarnados. Vibração de luz para os dois, muita vibração. Célia Regina Lopes Franco. Célia Regina Lopes Franco está no Hospital da Vila em São José dos Campos, vibração. Elza Moreno Dias, Hospital em Jundiaí. Vibrações de muita paz e muito amor. E por aqueles outros cuja lembrança vem às nossas mentes, sem verbalizar no nosso pensamento, é irradiado em favor de alguns que a gente lembra, e vocês também. Peçamos com muito carinho, muito afeto. Paz no mundo, paz no Brasil. Aqueles pensamentos que nós devemos dedicar pelo menos de 5 minutos por dia para que essa vacina venha se concretizar entre nós, sendo que a possibilidade que ela já existe é concreta, que nós precisamos vibrar principalmente para a questão humana, para que não haja interesses escusos na elaboração, na popularização, na distribuição dessas vacinas. Paz no Brasil, por todos os doentes, enfermos, nos hospitais, em toda parte, paz na terra. Agradecemos por esse momento. Em nome do Farol. Pai nosso que estais nos céus, como em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Que vosso é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja. Fiquem em paz, irmãos. Bênçãos de luz e de amor em cada lar. Passe dos Espíritos para cada um, para todos. Muito obrigado. Fiquem em paz.